Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Dia 4. Gênesis capítulo 31 ao 40. Continuando a história de Gênesis. Depois de muitos anos trabalhando para Labão, Jacó percebeu que era hora de voltar à sua terra natal, como Deus havia ordenado. Ele reuniu sua família, seus servos e seus rebanhos e partiu secretamente. Quando Labão descobriu que Jacó tinha ido embora, foi atrás dele, mas Deus apareceu a Labão em um sonho e o avisou para não fazer mal a Jacó. Quando se encontraram, os dois fizeram uma aliança de paz, marcada por um monte de pedras, e seguiram caminhos diferentes. Ao se aproximar de sua terra natal, Jacó ficou com medo do reencontro com Esaú, que ainda poderia estar com raiva. Ele enviou mensageiros com presentes para apaziguá-lo e dividiu sua família em grupos, pensando que, se Esaú atacasse, pelo menos alguns poderiam escapar. Naquela noite, enquanto estava sozinho, Jacó teve um encontro misterioso com um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que Jacó não desistia, tocou em seu quadril, deslocando, mas Jacó se recusou a deixá-lo ir sem uma bênção. O homem abençoou Jacó, mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, e partiu. No dia seguinte, Jacó encontrou Esaú. Para sua surpresa, Esaú o recebeu com abraços e lágrimas, perdoando-o completamente. Os dois irmãos se reconciliaram, mas seguiram caminhos separados depois disso. Jacó estabeleceu sua família na terra de Canaã, como Deus havia prometido. Algum tempo depois, a tragédia atingiu a família de Jacó. Sua filha Diná foi desonrada por Siquém, o príncipe de uma cidade vizinha. Siquém queria casar-se com Diná, mas os filhos de Jacó, especialmente Simeão e Levi, ficaram furiosos. Eles fizeram um acordo falso com Siquém, dizendo que permitiriam o casamento se todos os homens da cidade fossem circuncidados. Enquanto os homens ainda estavam se recuperando, Simeão e Levi atacaram a cidade, matando todos os homens e levando os bens e as mulheres como prisioneiras. Jacó ficou chocado com a violência de seus filhos e temeu represálias das outras nações ao redor. A família continuou sua jornada, e Deus apareceu novamente a Jacó em Betel, reafirmando suas promessas. Pouco depois, Raquel, a esposa amada de Jacó, deu à luz seu segundo filho, Benjamim, mas morreu no parto. Jacó enterrou Raquel em Betel e continuou a criar seus filhos, agora 12 no total. Os anos passaram, e os filhos de Jacó começaram a causar problemas. José, o filho mais velho de Raquel, era o favorito de Jacó. Ele recebia tratamento especial e até uma túnica colorida, o que gerou inveja em seus irmãos. Para piorar, José teve sonhos em que ele era exaltado acima de seus irmãos e até de seus pais. Ele compartilhou esses sonhos, e os irmãos ficaram ainda mais furiosos. Um dia, enquanto José ia verificar os irmãos que cuidavam dos rebanhos, eles decidiram se livrar dele. Primeiro, jogaram-no em uma cisterna vazia, mas depois o venderam como escravo a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Os irmãos voltaram para casa com a túnica de José manchada de sangue de um animal, fazendo Jacó acreditar que seu filho amado havia sido morto por uma fera selvagem. Jacó ficou devastado. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar, ganhando sua confiança e tornando-se administrador de tudo o que ele possuía. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele recusou, ela mentiu, dizendo que José tentou atacá-la. Potifar, furioso, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava com José. Ele encontrou favor aos olhos do carcereiro e foi colocado como responsável por outros presos. Um dia, dois dos servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos. Ambos tiveram sonhos estranhos, e José, com a ajuda de Deus, interpretou-os. Ele disse que o copeiro seria restaurado à sua posição, mas o padeiro seria executado. Tudo aconteceu como José havia dito. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse liberto, mas o copeiro o esqueceu. Mesmo assim, José permanecia firme em sua fé, esperando pacientemente que Deus cumprisse os planos que tinha para ele. Desejamos um abençoado dia. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.